Olá pessoal, gostaria de aproveitar, já que eu estou iniciando agora o curso de Estatística, me apresentar. Eu sou o professor Thiago Pacífico, professor Eu Vou Passar das disciplinas de Matemática Financeira, Raciocínio Lógico, Estatística e de Matemática Básica. Nós já temos 2 cursos completos gravados aqui na casa. Um de Matemática Financeira e um de Matemática Básica. O de Matemática Financeira, muito bacana, completo, longo, tanto teoria como exercício. E o de Matemática Básica, que foi assim meu xodó, que eu passei bastante tempo gravando, 407 vídeos foram gravados, mais de 200 horas aí você tem de matemática. Poxa, professor, mas um curso tão longo, eu vou precisar realmente para fazer uma prova de matemática? Não, pessoal, o meu objetivo, quando eu começo um curso completo, é tentar trabalhar com todos os assuntos. Então, o camarada, o candidato A, vai prestar um determinado concurso, ele pega lá o edital dele, olha os tópicos de matemática, abre a legenda do curso de matemática que eu vou passar e separa os assuntos que realmente são interessantes para aquele concurso. Já o candidato B faz o mesmo cenário, só que o edital do candidato B é diferente do edital do candidato A e ainda assim o curso completo consegue atender muito bem os dois. Então, o curso completo eu fui injetando praticamente todos os assuntos, pessoal, que você pode encontrar dentro de uma prova de concurso que tem a disciplina de matemática. Em alguns momentos, alguns tópicos além foram colocados, como, por exemplo, noções de estatística. O último módulo do curso completo de matemática básica foi exatamente estatística básica, uma revisão. Poxa, professor, mas por que estatística dentro de matemática? Você deve estar se perguntando. No momento que eu gravei o curso de matemática básica, estava concluindo o curso de matemática básica, nós tivemos o edital da PRF, o CESP. E o CESP colocou um dos seus tópicos, probabilidade e estatística, dentro da prova de álgebra, que é a prova de matemática básica. Para você ver que pode aparecer, sim, estatística dentro da prova de matemática. Claro, você não tem uma questão tão capciosa como normalmente nós encontramos num concurso como do Banco Central, que em algumas áreas você tem uma estatística mais pesada, certo? Então, é só ter um pouquinho de cuidado que você consegue administrar bem. Então, esse curso completo de matemática ficou realmente bem interessante. Então, você já pega os principais assuntos que realmente são questões interessantes. Então, quem vem me acompanhando, quem vem assistindo os cursos, tanto de financeira como de matemática básica, eu vou tentar seguir mais ou menos o mesmo formato, trabalhar com vocês a mesma logística que foi apresentada nos 2 outros cursos, certo? Vamos começar com a estatística descritiva. Terminando a estatística descritiva, eu vou pensar em começar com vocês a estatística inferencial. Porque aí eu tenho que ver se realmente vai ficar com o professor só o curso de estatística. Por que essa preocupação? Nesse momento, nós não definimos ainda se o curso de estatística descritiva e inferencial vai ficar todo comigo, ou se nós vamos quebrar com 2 professores por conta do tempo, pessoal, para não ficar um curso também tão longo, porque a inferencial ela só vai aparecer depois da estatística descritiva. Então, de repente, num concurso da Receita, sai, precisa, alguma coisa do tipo, aí eu já vou ter um parceiro aí, entre vários nomes, grandes nomes que nós temos aqui, Eu Vou Passar, para estar apoiando nesse curso, tá bom? Então, eu vou começar esse primeiro módulo, vou estar me preocupando bastante, trabalhando bem desde a base a estatística descritiva. Em segundo momento, vamos falar sobre a estatística inferencial. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, sejam bem-vindos, espero que o convite seja aceito e tentar ajudá-los da melhor maneira possível. Beleza? Então, vamos trabalhar. Essa partezinha inicial, que é a parte de conceitos e organização de dados estatísticos, você tem o início muito parecido com aquele módulo que eu gravei lá no curso completo de matemática, beleza? Então, serve mais como uma revisão, para quem já acompanhou o curso de matemática, desde o início. Vamos lá. Primeiro passo, para entender um pouco da estatística, eu preciso entender os conceitos básicos. Veja, etapas do processo estatístico. Primeira etapa, coleta dos dados, o que nós chamamos de dados brutos. Próximo passo, organização dos dados. E a primeira maneira de organizá-los, através do rol. Depois, descrição dos dados, no caso a nossa apresentação. Conclusão ou tomada da decisão. Pronto, está aqui. O que acontece?
Nesse primeiro momento, eu consigo definir as 4 etapas e você, de repente, deve estar se perguntando, mas professor, dá para montar um exemplo para conseguir visualizar as 4 etapas? Sim, sem nenhum problema. Vamos imaginar a seguinte situação. O Thiago, dono de uma empresa. Beleza. Eu tenho um determinado produto, que é o seguinte. Eu vendo... Vou até tampar aqui para não fazer propaganda. Eu vendo essa calculadora. Essa calculadora foi para o mercado. Eu, claro, tenho uma equipe trabalhando tanto no layout, quanto nas funções, toda a estrutura bacana que tem por trás dessa calculadora. E ela foi para o mercado. Depois de 6 meses, eu vou lançar uma atualização. E gostaria de saber como foi a aceitação da minha calculadora, ainda com o formato antigo. Aí, os meus funcionários, da parte do departamento de estatística, jogam e caem em campo. A galera começa a trabalhar, vai coletando os dados, vai organizando. Eu mando para essa equipe de pesquisa. Alguns vão entrevistar contadores, outros vão pegar alguns estatísticos para saber das funções, se realmente está valendo a pena, alguns jovens, então e assim por diante. Pronto, os dados foram coletados. Traz para a empresa, o setor estatístico pega os dados, que eles estão desorganizados, e começa a ajeitar e organizá-los. Essa organização, a maneira primitiva que os estatísticos encontraram de organizar os dados foi através do rol. Então, o primeiro método, organizar através do rol. Pronto. E assim foram organizados. Depois dos dados organizados, uma reunião vai ser marcada. Para quê? Para apresentar o resultado da pesquisa. Então, vamos para o próximo passo. A apresentação, que são os dados já organizados e preparados para a apresentação. Depois da apresentação, que é a terceira etapa, o resultado da pesquisa foi apresentado. Eu olho para o meu grupo e digo, olha pessoal, eles estão reclamando do peso, eles estão reclamando da duração da bateria. Então você começa a tomar algumas decisões em cima do resultado da pesquisa que foi apresentada. Então, veja que todas as etapas foram bem definidas. A coleta dos dados, a organização dos dados, a apresentação e a conclusão ou tomada de decisão. Que é que vocês, não pessoal, vamos mudar isso. Você está tomando algumas decisões em cima do resultado que você terminou de ver. Então, todas as etapas elas são bem definidas, ok? Beleza. Próximo passo, lembrando que a estatística era dividida em 2 blocos, a descritiva e a inferencial, certo? A estatística descritiva, que vai ser elemento do nosso primeiro momento do curso, a estatística descritiva, você tem definida e contabilizando 3 etapas. Veja, coleta, organização e descrição dos dados. A estatística inferencial, assunto de estudo no segundo momento do curso, contempla a última etapa, conclusão ou tomada da decisão. Beleza? Então pronto, está aqui. Coleta, organização, descrição dos dados, a descritiva, e a inferencial, conclusão ou tomada de decisão. Show de bola! Agora, alguns conceitos para que você possa entender e como funciona. População e amostra. Primeiro passo, entender a diferença da população para a amostra. Quando você toma como base para a sua pesquisa todos os elementos de um determinado grupo, você está usando a população como base. Portanto, você conseguiu realizar um censo. Porém, normalmente, para realizar um censo, você precisa de tempo e de investimento. O que muitas vezes a galera acaba desistindo de estar realizando uma pesquisa tão criteriosa. Então, Thiago, usar a população fica difícil? Na maioria dos casos, sim. Se você for realmente pensar, no caso da minha empresa, que vende essa calculadora, como é que eu vou conseguir conversar com todos os clientes? É humanamente impossível. Eu nem tenho tempo e o investimento vai ser muito alto para conseguir
conversar com cada um. Então, usar a população nem sempre é mais interessante do que usar a amostra, por conta dos principais dois motivos que eu terminei de te passar. Porém, se a população for usada, a situação que eu estou trabalhando é exatamente um censo. Então já sabe, se o enunciado fala de censo, é porque ele está usando como base a população. Certo. Passa agora para o próximo passo. Se você decidir usar uma parcela da população, uma fatia, uma fração da população, você está trabalhando com uma amostra. Então você tem uma amostragem. Essa amostra tem que ter um cenário próximo da população. Como assim, Tiago, através do tamanho? Não. Muitas bancas, muitos organizadores já perguntaram o número total de... Aliás, qual a principal característica de uma boa amostra? A principal característica de uma boa amostra, muita gente pensa que é o tamanho. Ah, o tamanho. Não. A principal característica de uma boa amostra é, na realidade, a sua representatividade. É você exatamente conseguir, com a amostra, atingir todos os setores da sua população. Aí sim, você tem uma amostra de qualidade. Beleza? O tamanho é importante? Claro, o tamanho é importante. Mas não representa a principal característica da amostra. Certo? Beleza. Vamos trabalhar com duas classificações que eu tenho para as variáveis. As variáveis eu tenho quantitativas e variáveis qualitativas. As variáveis quantitativas, pessoal, são as variáveis com referência numérica. Sempre que você usar números para responder à pesquisa, você tem ali uma variável quantitativa. Variáveis qualitativas são as variáveis onde nenhuma alusão numérica foi apresentada. Então, para você entender. E as variáveis quantitativas? Eu tenho as discretas e tenho as contínuas. As variáveis discretas são aquelas pontuais. As contínuas são variáveis que você não tem um valor limitado dentro de um mesmo intervalo. Como assim? Pronto. Para ficar mais fácil, eu vou te explicar trabalhando da seguinte maneira. Vamos a uma variável discreta. Número de alunos VIPs do Eu Vou Passar. Pronto, tá aqui. Ó. Número de alunos VIPs. Se você tiver esse número conhecendo realmente que o sistema ele vai me dar, os alunos VIP, no caso, pessoal, eu tenho um número inteiro. Um determinado dia, 50 mil. No dia seguinte, 50.001. O que significa dizer que entre dois valores pontuais eu não consigo encaixar nenhum outro elemento, certo? Então, a variável discreta. Número de alunos aprovados no concurso do Banco Central. O número de pessoas que moram na sua residência. Ah, Tiago, lá em casa são 5 pessoas. Aí já tem um amigo que diz, são 6 pessoas. Entre os 5 e os 6, eu consigo encaixar algum outro resultado? Não. São valores pontuais. Ou seja, eu tenho uma variável discreta. Valores pontuais. Não, Tiago, lá em casa são 5 pessoas, mas tem o meu irmão pequenininho. 5 pessoas e meia. Não, você não vai contar como sendo, você vai contar com uma pessoa inteira. Então não tem como encaixar, não tem como colocar número quebrado entre os 5 e os 6, entre os 7 e 8 nesse caso. Variáveis quantitativas contínuas. No caso, salário, por exemplo, altura, peso. Aí, ó. Salário. Tiago, eu ganho 5 mil reais. Ou diz, Tiago, eu ganho 6 mil reais. Entre os 5 mil, que é um valor pontual, e os 6 mil, que é um valor pontual, eu tenho outros resultados nesse intervalo? Tenho. Eu ganho 5.250, eu ganho 5.723. Então, eu consigo encaixar outros resultados entre dois valores pontuais, certo? Beleza. Para você entender, olha aqui alguns exemplos. Variáveis. Aí eu tenho qualitativas e quantitativas. Beleza? Show de bola. Show de bola. Eu estou trabalhando no primeiro momento com as variáveis
quantitativas. Tá aqui, ó. São numéricas. Algumas discretas. Número de funcionários no Banco Central, quantidade de alunos aprovados no curso do Banco Central, variáveis contínuas, tempo de voo entre duas cidades, peso, salário, altura, beleza? Então, variáveis discretas e variáveis contínuas. Certo. Agora, vamos às variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas, nominais ou ordinais. Nominais são variáveis sem nenhuma referência em termos de hierarquia. Já as ordinais, eu consigo sim organizá-las através de uma hierarquia. São valores resultados que você pode apresentar e comparar um com o outro, de tal maneira que você consegue dizer quem tem um resultado mais atraente para a pesquisa e quem tem um resultado menos atraente para a pesquisa. Certo? Alguns exemplos. Variáveis qualitativas nominais. Pronto. Vamos lá. Nominais. Eu tenho aqui, como por exemplo, a religião. Pronto, religião. Ah, eu sou católico, sou evangélico, sou adventista. Observe que os resultados que eu consigo organizar não tem referência numérica, por isso que são variáveis qualitativas, mas observe que eu não tenho nenhum tipo de hierarquia entre as respostas. Então, uma variável nominal. Variável ordinal. Aí não. Você já tem uma hierarquia entre os resultados. Cargo que ocupa na empresa. Ó, você tem essa opção, ó, cargo que ocupa na empresa. É uma variável. Pronto. Já é uma variável qualitativa ordinal. Vamos lá? Qualitativas são atributos, nenhuma referência numérica. Nominais ou ordinais, que são postos. Vamos lá. Nominais, sexo, masculino e feminino. Religião, como eu dei como exemplo. Naturalidade, estado civil. Não tenho nenhuma referência numérica e consigo, assim, classificar sem nenhum problema. Variáveis ordinais, por postos. Grau de instrução, estado social, conceito escolar, cargo que ocupa na empresa. Então, já são resultados em que eu não tenho referência numérica, por isso qualitativa, mas que ainda assim eu consigo organizá-los em forma de hierarquia. Show de bola! Deu para fazer essa revisão bacana. Muito bom. Certo. Veja só, pessoal, se você pensar um pouquinho comigo com relação ainda às variáveis, você diz assim, a amostra. Beleza, a amostra representa uma parcela da população. O Tiago já falou que a amostra deve ter representatividade, ou seja, ela deve, de forma segura, atingir todos os setores da população. Exatamente. Até aí, tudo bem, também nenhuma novidade. Certo. Pessoal, quando se fala de amostra, nós trabalhamos com dois grupos, o grupo homogêneo e o grupo heterogêneo. Por exemplo, aonde vai existir a maior margem de erro? Quando eu pego uma amostra de 100 ml de sangue de um determinado paciente, ou quando eu pego 100 eleitores para definir a intenção de voto para o próximo presidente da República. Eu estou te dando dois grupos, um extremamente homogêneo, no caso do sangue, e um grupo extremamente heterogêneo, no caso dos eleitores. Então, observe que a margem de erro, quando você usa a amostra no grupo heterogêneo, é bem maior do que a margem de erro quando você usa com base em uma amostra homogênea, de um grupo homogêneo, certo? Então, cuidado.
Algumas questões teóricas vão trabalhar exatamente com esse bate-bola. Então você tem que se tocar, poxa, se o camarada for trabalhar, por exemplo, muita gente diz assim, a amostra não dá um resultado real para a população, a amostra muitas vezes pode induzir ao erro. Eu concordo, mas eu jamais vou aceitar que alguém diga que a amostra jamais, está errado isso. A amostra jamais vai representar o resultado da população? Depende. Se a amostra tem representatividade, se ela está atingindo a todos os setores da população, e se a amostra é ou não de um grupo homogêneo. Porque uma amostra de um grupo homogêneo, sim, ela vai conseguir definir de forma segura e com bastante propriedade o resultado da população. Porque senão já pensou o desespero de um paciente? O cara vai ter que juntar e vai ter que coletar todo o sangue do seu corpo para fazer os exames? Não faz sentido. Ou então o desespero de uma cozinheira diante de uma sopa de 100 litros querendo saber se a sopa está ou não salgada. Ela vai ter que tomar toda a sopa para saber? Não. Uma pequena parcela dessa sopa é suficiente para definir se a sopa está ou não salgada. Então observe que a amostra, mais uma vez, de um grupo homogêneo, de uma amostra de uma população que o resultado é homogêneo, consegue sim representar com bastante propriedade e segurança o resultado da população. Beleza? Agora, claro, que se você for tentar projetar o resultado com relação ao novo presidente da República, usando apenas uma amostra de 100 eleitores, você jamais vai conseguir uma amostra confiável. Isso é claro. Por quê? Porque o número de eleitores que eu tenho, uma amostra extremamente heterogênea. Então, a população é heterogênea. Então, fica difícil da amostra conseguir ser diferente de uma estrutura heterogênea, tá? Então, nesse caso, a margem de erro é bem maior. Beleza. Falamos um pouco mais sobre a amostra. E agora é hora de conversar sobre a apresentação dos dados. Vem cá. Pronto. Ó. Deixa eu conversar com vocês sobre a apresentação dos dados. Vou começar aqui bem devagar. Copiar. Colar. Joga para cá. Joga para cá, para cá, para cá, para cá. Show. Pronto. Tá aqui. Antes de chegar na distribuição de frequência, vamos definir esse momento aqui, ó, que nós vamos começar a estudar agora. A apresentação dos dados, certo? Então, beleza. Vamos trabalhar exatamente essa parte. Vou começar aqui com vocês. Colocar assim. Apresentação dos dados estatísticos. Pronto. Beleza. Seguinte, vamos começar aqui devagarzinho, com calma, para vocês se acostumando com todos os elementos que eu vou apresentar agora. A minha preocupação ainda não chegou naquele ponto de resolver a questão, não. A minha preocupação nesse momento é como você faz para ler, interpretar todos os elementos que eu tenho na questão. A questão chega, você abre aqui a prova, começa a ler e precisa entender os dados que estão sendo apresentados. O que pode aparecer na sua prova? Primeiro passo, primeira situação, dados brutos. Tá aqui, ó, dados brutos. Mas afinal, o que são dados brutos? Vamos imaginar a seguinte situação. Os dados desorganizados. O Thiago chega, conversa com um amigo e diz, rapaz, vamos fazer uma pesquisa aqui. Eu tenho na minha sala de aula 10 alunos. E resolvo perguntar aos 10 o número de pessoas que moram na sua residência, certo? A pergunta é exatamente essa. O número de pessoas que moram na sua residência. Aí eu começo encontrando as respostas. 3,
1, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 2 e 5. Pronto. Está aqui o resultado que eu encontrei. 3, 1, 5, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 5. Então, 3, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 5. 3, 6, 9, 10. Pronto, são 10 alunos. Beleza. Vocês estão diante do que nós chamamos de dados brutos. Os dados, ainda desorganizados. Então, primeiro passo, atenção. Quando você estiver trabalhando com os dados brutos desorganizados, você nada deve concluir. Nada. Tiago, o cara chegou e pediu o valor mediano. Não falei nada sobre mediano, só estou dando aqui o pay-buff. Mediana, quem está no meio. Você não pode pensar ainda porque os dados estão desorganizados. Então, nada de fazer o cálculo com dados brutos. Próximo passo. A maneira primitiva que os estatísticos encontraram. Organizar através do rol. Então, pronto, tá aqui, rol. É quando você coloca os dados ou em forma crescente ou decrescente. O 1 duas vezes, 1, 1. Depois, o 2, 3 vezes. O 3 duas vezes, 3, 3. O 4 uma vez e o 5 duas vezes, 5, 5. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Conferindo, 1, 2, 3 vezes, certo? O 3 duas vezes, o 4 uma vez e o 5 duas vezes. Pronto. Agora sim, se eu quiser trabalhar, eu já pego o rol, porque os dados já estão organizados e faço a avaliação em cima. Beleza? Terminando aqui o rol, próximo passo. Encarar e entender os dados quando eles não estão agrupados em forma de tabela, que são dados não agrupados ou dados tabulados, beleza? Aí no próximo vídeo eu faço um cálculo com vocês. Até daqui a pouquinho. Forte abraço. Valeu, pessoal.